Olá, professor, bom dia, tudo bem? Professor, nós havíamos combinado então em hora de atividade, né? E na semana passada eu fiz a observação em sala de aula, é, e num primeiro momento gostaria muito é, de começar dizendo que fiquei muito feliz em ver o seu trabalho, todo aquele esquema que você elaborou no quadro, colocando uma linha histórica, né, dos presidentes que passaram é, pelo nosso país, fazendo com que alguns alunos, né, compreendessem como se dá a história, né, e por que que a gente precisa saber, né, quem foram as pessoas responsáveis pela situação que nós temos hoje, né, pelo momento que vivemos em nossa história. É, e foi bem bacana, professor, porque além dos slides que você estava utilizando, o esquema que você fez no quadro foi muito bom. É, Entretanto, professor, alguns alunos estavam dispersos, não estavam dando o retorno necessário naquele momento, prestando atenção na atividade que você estava desenvolvendo. Então, professor, não sei se você já ouviu falar, mas eu vou sugerir para você uma técnica chamada planeje em dobro. Não se preocupe que você não vai fazer a aula duas vezes, mas é uma organização pensando assim, professor. Primeiro você vai traçar seus objetivos, pensar no teu conteúdo, como que você vai colocar para os alunos. E quando você chegar em sala de aula para fazer esse trabalho, você conversa com os alunos e faz alguns combinados. No primeiro momento você coloca o objetivo daquele conteúdo, o que você pretende com aquela aula, e aí você já combina com eles. No primeiro momento, talvez você vai escrever e eles vão copiar algumas coisas do quadro. Num outro momento, você abre para questionamentos, você explica o conteúdo. E após, professor, você pensa em organizar uma atividade de mão na massa, onde você vai observar o retorno dos alunos com relação à apropriação do conteúdo, não. Porque, né, o nosso objetivo enquanto escola, enquanto educação, é realmente fazer com que o nosso aluno aprenda e que todos aprendam. Então, é uma sugestão, professor, interessante para você desenvolver em sala de aula. E caso você precise da minha ajuda em algum momento para que se efetive essa ação, conte comigo, professor. Obrigada.